Olá, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Toda a nossa comunicação vai ser via chat hoje, no webinar, só o palestrante fala, mas qualquer dificuldade que vocês tenham, se não estiverem me ouvindo, por favor, se comuniquem via chat, tá bom? Boa tarde a todos, mais uma vez. Eu me chamo Fernanda, né? Eu sou psicóloga de formação. Eu estou aqui pelo Instituto Crescer e pela Neoenergia também, para a gente, além de falar um pouco sobre o projeto Educação com Energia, a gente vai trazer um tema extremamente relevante para o dia a dia de vocês, que é aprendizado baseado em problemas, né? A ABP ou a PBL, com as siglas, elas, né? Tem pessoas que chamam ABP ou PBL. E são metodologias ativas, né, para a gente poder se conectar um pouco mais sobre elas e formar esses cidadãos do século XXI, que a gente tem esse grande desafio, né, dessas crianças e adolescentes que estão aí sendo formados com ideologias próprias, visões econômicas próprias também, cunhos religiosos, políticos. E quando a gente utiliza metodologias ativas para trazer temas que eles vivenciam no dia a dia, problemas reais, né? Para essa dinâmica de vida, a gente amplia a consciência desses alunos. Então, a gente vai entrar um pouco mais nesse conteúdo hoje. Então, mais uma vez, bem-vindos, né, ao webinar do Instituto Crescer. E o objetivo é apresentar a vocês as metodologias ativas e que contribuam para vocês inovarem na sala de aula. E ainda mais nesse momento de quarentena, onde nós estamos em isolamento social e vocês precisam engajar, né? Surgiu um problema adicional aí no dia a dia de vocês, que é engajar esses estudantes agora em um formato online, onde muitos não têm acesso à internet, têm suas dificuldades, os professores também, né? Vocês também têm a dificuldade de vocês no dia a dia, mas esse problema, se a gente utiliza uma metodologia ativa, ele não necessariamente se torna só nosso. Ele é de uma comunidade inteira, e quando a gente se dispõe a ouvir verdadeiramente, né, entender qual a perspectiva do outro diante disso, a gente consegue, de uma forma conjunta, ampliar a consciência. Então, o que é uma metodologia ativa, né? Ela tem como objetivo fazer, no caso aqui do webinar, né, com que os estudantes aprendam novas formas de reter conteúdo por meio de técnicas de ensino, de estudo, tanto dentro da sala de aula quanto extra classe. Então, o que eles vivenciam em sala de aula ou na aula online, ela pode ser ampliada para casa, para a comunidade onde vivem, e estimular a autonomia deles na participação. A ideia é justamente aprender fazendo, através de criatividade, estimulando a inovação e não somente ouvindo. Então, a gente vem, né, nosso padrão educacional, e eu me incluo nele também, é muito do professor detém o conhecimento e o aluno aprende. Numa metodologia ativa, isso se inverte. O professor, ele é um mediador para estimular o pensamento crítico. Então, através de uma abordagem criativa de ensino, o professor ele vira um mediador e o aluno passa a ser um protagonista. Então, o grande estímulo aqui é o pensamento fora da caixa. Como é que eu tiro este aluno da zona de conforto que ele está, para que ele tenha um pensamento crítico, para ele ampliar essa consciência? E isso a gente só consegue quando a gente faz. Então, o fazer vem muito de um problema real, não é um problema hipotético, pode até ser uma teoria da sala de aula, mas que essa teoria faça um link com o dia a dia dele. Por exemplo, uma aula que esteja falando sobre vegetação, né? Você explorar um pouco mais geograficamente como é a vegetação da cidade que vocês moram, o clima da cidade, e você ajudá-lo a ampliar a consciência
diante de uma realidade ou algo extremamente palpável. E aí vem todo o apoio tecnológico, né? Que o momento que a gente vive estimula isso demais, que é a gamificação. Então, até o nosso curso, né, Educação com Energia, ele tem games, ele tem vídeos para você estimular esse aluno de uma forma mais ampla. Não somente através do conteúdo, aprendizado, faço a prova, a avaliação. Né? Você apresenta um problema aberto, define um problema, cria uma lista do que é possível ser feito, ou precisamos saber mais. Esses alunos geram possíveis soluções, formulam um desafio das soluções e compartilha com todos para descobrir a solução proposta. Então, ele não aprende sozinho, ele compartilha. Um aluno pode ter vivenciado uma realidade diferente do outro e eles em conjunto ali ampliam a consciência, seja na aula online ou seja na aula, né, presencial, quando nós pudermos voltar para o nosso dia a dia. Então, na metodologia ativa, a teoria e a prática, elas se misturam. E você estimula o aluno a ter independência nos estudos. Então, você não precisa mais ficar falando do conteúdo, o que cai na prova, o que não cai. Você ajuda ele a ampliar a consciência através da criatividade. Então, como eu falei anteriormente, né, de uma forma mais resumida, ela tem um problema, que muitas vezes é um problema real. O professor, como mediador, ajuda a esses questionamentos serem criados, né? E a gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, um case onde os questionamentos ajudam quem está do outro lado a justamente ampliar essa consciência. Todos avaliam em conjunto quais são os obstáculos, o que pode ser feito, o que não pode, ou através de brainstorming, onde cada um, né, dá uma opinião. O brainstorm nada mais é do que chuva de ideias, cada um tem uma perspectiva, um olhar perante a situação. Aí vem as possíveis soluções de problema. Quem vai engajar, quem pode ser feito, alguém da comunidade, né? Que instituição poderia auxiliar, novos conhecimentos e, no final, uma autoavaliação sobre o processo. O que poderia ter sido diferente, o que deu certo, o que não deu, porque aí você faz uma retroalimentação de tudo, desde o levantamento do problema em conjunto, para que você avalie de uma próxima vez como é que seria esse caminhar até chegar à solução. Então, o professor, ele tira das costas dele o peso que ele é quem detém o conhecimento, né? Que ele é a pessoa, a referência da sala, ele ainda é essa pessoa de referência. Só que ela sai do papel, né, de professor em si e se torna um mediador. E ele estimula o trabalho em equipe entre todos, o pensamento crítico do aluno, a resolução dos problemas, ele consegue aliar o conteúdo formal com a transformação social. E o mercado valoriza muito isso, né? O futuro mercado de trabalho que esses jovens estarão inseridos. Você trabalhar bem em equipe, você ter um pensamento crítico e criativo perante todas as situações e resolver problemas. Normalmente, as pessoas estão nas empresas para resolver os problemas que elas têm, né? O dia a dia daquela área, daquele processo. Um jovem desse lá na frente, na condição de empreendedor, também terá esses problemas para resolver. E ele, desde muito cedo, em contato com esse conteúdo e vendo, né, que tudo e toda a potencialidade está nele, que ele não depende desse professor, que ele não vai o ter eternamente, ele consegue ampliar a consciência e avançar. Vamos ver aqui, né, na prática agora, um case sobre metodologia ativa. Nós vamos ver um problema real em uma escola. Eu estou falando com vocês diretamente de Salvador, é uma escola em São Francisco do Conde, né? E aí é uma realidade próxima e que pode fazer
né, sentido para a realidade que vocês vivem também. Vamos assistir aqui. A Escola Municipal Gilberto Freire, localizada em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, não possui aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, apenas na coordenação. Durante o verão, a sensação térmica pode chegar a mais de 40 graus, comprometendo o rendimento escolar dos alunos que apresentam dificuldade de concentração, cansaço e irritabilidade por causa do excesso de calor. A diretora Cláudia verificou o orçamento da instituição e concluiu que não há verba suficiente para a compra de aparelhos ar-condicionado. Conversando com a coordenadora pedagógica Marli, elas começaram a pensar em soluções pedagógicas para minimizar o desconforto dos alunos. Como você ajudaria Cláudia e Marli? A Escola Municipal Gilberto... E aí, como você ajudaria a Cláudia e a Marli a resolver o problema dela? Então, essa pode ser uma realidade da escola de vocês, né? E o projeto Educação com Energia, ele traz, né, essa reflexão da metodologia ativa, mas, ok, o problema na minha escola pode não ser o ar-condicionado, mas ser uma outra situação. Pode ser algum outro problema, uma realidade, salas muito cheias, enfim, os problemas, eles são inúmeros, né? E aí, a pergunta número 1 que deve ser feita para engajar, né, aquela comunidade escolar, que a resolução desse problema não tem que estar na mão do diretor, nem do coordenador pedagógico, nem do professor, ela pode transcender e ir até para o aluno, que é o principal impactado, né, no calor, numa realidade onde o ar-condicionado não existe ou só funciona na direção da escola. E aí, primeiro, né, o primeiro item da lista, né, que a gente viu anteriormente é: qual problema nós queremos resolver? Temos um problema claro do ar-condicionado. Os estudantes passam calor, o professor não consegue dar aula direito também pela circunstância, né, pela logística ali da situação, ele não está em condição favorável de manter o raciocínio lógico dele, dar continuidade no dia a dia. E quando você amplia, né, para o aluno também, qual é o problema que a gente tem? É um problema de não ter ar-condicionado na sala. Mas existem outros problemas para poder resolver esse problema. É a falta de verba? Como é que a gente começa a resolver esse problema de uma forma mais ampla? Opa, é falta de verba, mas como é que de uma forma criativa, então, eu resolvo? E aí você começa a delimitar qual é o problema que nós vamos resolver. O problema do ar-condicionado, um problema de verba, né, um problema de capacidade, né, psicopedagógica de absorver aquele conteúdo. E aí você começa a criar o problema com a pergunta. E todos começam a ampliar a consciência perante ela. Uma segunda pergunta... Pessoal, se vocês quiserem interagir no chat, questionar, dar alguma opinião, fiquem à vontade. Eu estou aqui com a Caterine, né, que está na produção do webinar, e qualquer coisa ela vai me posicionando, tá bom? Quais as dúvidas, pontuações, questionamentos que precisamos fazer sobre essa situação? Então, não tem um ar-condicionado, a verba é pequena. Como é que a gente cria perguntas perante esse problema? Por exemplo, há possibilidade de um adicional de verba para essa escola pública? Se sim, a quem nós iremos fazer um ofício para enviar ou presencialmente negociar isso? Há possibilidade de criar um comitê de crise, né, perante esse problema? Então, vocês começam a criar dúvidas e pontuações para ampliar a consciência de quem está sendo impactado. Então, o professor, muitas vezes, como mediador, ele não tem que ter todas as respostas, ele tem que ter um processo
do aprendizado baseado em problemas na mão dele para ele utilizar com os alunos. E quais as dúvidas, pontuações, questionamentos, deixar vir deles. Alguns vão ter sentido, outros não, mas é daí que as ideias criativas surgem. E nesse momento, o professor não deve entrar no papel de dizer, poxa, que ideia boba, que ideia faz sentido ou não faz. Aqui não é hora de passar o crivo, né? Aqui é a hora de colocar as dúvidas e pontuações. Quais são os obstáculos? Alguns deles a gente já viu anteriormente, né? É a falta de verba, só tem um ar-condicionado na escola inteira e fica na direção. Esse ar-condicionado teria que estar lá, ia para uma sala de aula, mas uma sala de aula teria, as outras não. Como é que seria isso? Quais são os outros possíveis obstáculos que podem surgir nesse problema? Então, ao ouvir o aluno, registrem, né, quais seriam essas opções. O mediador, ele, de uma forma sutil, através do que o aluno traz, ele faz uma perguntinha adicional, ele não dá a resposta. Ele questiona, poxa, mas esse é um obstáculo mesmo? Como é que a gente poderia, sem ter, por exemplo, ok, que a gente não tem verba, mas quando entrar em possíveis soluções, quais são os obstáculos dessa solução? E ali ele ia ampliando a consciência e trazendo, né, dados para resolver esse problema. Qual solução vamos propor? E aqui que entra a parte mais criativa, né? Esse projeto, o Educação com Energia, a gente fazia ele presencialmente antes da quarentena, e esse case fazia parte. E eu mediava essa atividade com os coordenadores pedagógicos que estavam na sala, né? E as soluções eram as mais criativas possíveis. De não temos dinheiro para o ar-condicionado, mas a gente pode criar uma campanha para arrecadar uma verba e comprar ventiladores, mas ventilador não resolve porque ele só circula o ar quente da sala. E aí tinha gente que ia para a parte externa da escola, tinha um pouco de tudo aqui, né? E quando você utiliza a potencialidade da sala de aula, que no meu caso eram esses coordenadores pedagógicos, vinha a solução de até falar com um pai de aluno que era eletricista para ele resolver o problema. Eles até, se a gente conseguir uma verba adicional do Estado, a gente coloca os ar-condicionados, aí surgiu um outro problema, mas a escola não tem força elétrica suficiente para suportar todos os ar-condicionados. E aí a gente fala com a distribuidora de energia e a gente engaja. Então, a solução, ela vem de uma forma muito forte. E você, como professor, sabendo aproveitar isso aqui, você não está sozinho nessa missão. Você está junto com todas aquelas mentes e potencialidades que têm histórias de vidas e realidades diferentes, agregando, trabalhando em equipe. A vida escolar, normalmente, ela é muito sozinha, tem as avaliações individuais, etc. Mas quando ele chega na idade adulta, ele é convidado a trabalhar em equipe. E alguns não têm capacidade. Você estimulando isso desde cedo, ele já começa a ver que o valor do outro, do conhecimento que o outro tem, agrega para ele. Ele não precisa ficar com aquele conhecimento retido apenas para ele. E aqui é uma situação, um problema real. Eu vou passar o vídeo para vocês, onde essa escada rolante, ela estava sobrecarregada em horários de pico. E aí um time de projeto do metrô pensou de uma forma criativa como é que nós podemos desafogar a escada rolante, né, o volume de fluxo de pessoas e trazer para a escada física. Como é que a gente estimula esse pedestre
a sair da escada rolante e utilizar a escada física através de um estímulo. Ele poderia ser uma outra campanha, ele observando como utilizar a escada física pode trazer um benefício para a saúde dele, e assim sucessivamente. Mas vamos ver a ideia criativa que foi pensada aqui para poder desafogar a escada rolante. Essa atividade também do piano a gente passa, né, para os coordenadores pedagógicos e as ideias pedagógicos, desculpem, e as ideias elas vêm de uma forma extremamente inovadora. A gente não imagina o que pode vir da mente do outro. Já teve sugestão que a pessoa que subisse a escada física ia ter um desconto no ticket do metrô, que ia ter um medidor de calorias para ela ver sentido em subir a escada física, campanhas, cartazes. Então, assim, eu simplesmente, né, coloco um time de coordenadores pedagógicos para ser de um time de projeto de metrô, que não tem nada a ver com o dia a dia deles, e aí as ideias extremamente criativas e inovadoras surgem. Então, o grande estímulo aqui para vocês é que vocês possam fazer o mesmo com os alunos de vocês, né? Vocês confiarem nessa potencialidade que está ali dentro da sala de aula. E aqui fica uma pergunta, né? Quais novos conhecimentos nós adquirimos nesse debate? Se vocês tivessem que me dizer, né, aqui no chat, o que esse debate traz de conhecimento para nós, em termos de aplicabilidade no dia a dia? Alguém quer dar alguma opinião? Cátia, se alguém escreveu alguma coisa, você me avisa aqui. Eu diria para vocês que o maior ganho é, além de um conteúdo formal, você tem uma transformação social. Porque você tira aquele aluno da zona de conforto, ele vai pesquisar, ele vai ficar interessado, ele vai ampliar a consciência dele, ele pode estar estudando um assunto de uma determinada disciplina, de repente leva para uma outra, para agregar valor ao que ele está fazendo ou pesquisando. Ele fala com alguém que tem um conhecimento mais amplo daquilo e ele aprende através da relação, do estudo, né, do que ele faz de pesquisa. Então, ele aprende na prática.
se eu tivesse que dizer para vocês qual é o maior ganho dessa prática, é que, de fato, vocês formam cidadãos para a vida, né? Eles vão passar, né, a não ficar ali só preso no conteúdo que a BNCC exige ou que está no currículo escolar dele. Ele começa a se conectar com outros conteúdos, com outras fontes de aprendizado. Ó, recebi um recado aqui que o Teams não está habilitando o chat. Então, quem tiver perguntas, mandar no grupo de mentoria, que o Instituto Crescer está de olho lá e vai me avisar aqui, tá bom? E aí vocês utilizam o grupo de WhatsApp de vocês da mentoria. Então, para a metodologia ativa, é isso, você ativa, né, novas potencialidades e novas conexões para esse aluno. A partir desse processo, né, que tipo de autoavaliação você faria? Se vocês tiverem algum comentário também, coloca lá no grupo de WhatsApp, mas a autoavaliação, né, para mim, e é a última etapa que a gente viu do processo da ABP, você volta e retroalimenta a primeira, é onde a gente errou, onde não houve um ganho, o que poderíamos ter feito diferente. Então, não ficar preso no erro, o porquê, por que erramos, mas assim, para quê? Como é que a gente aprende com esse erro para não repetir novamente? Então, quando você faz um processo de autoavaliação de todas as etapas da ABP, você autoavalia e volta para a etapa que poderia ter sido diferente. Que ação nós desenhamos e que não foi efetiva? Onde ela não foi efetiva? Em que quesito? Que tipo de pessoa a gente precisaria engajar? Que tipo de atividade adicional a gente precisaria fazer? Então, fazer uma autoavaliação de todo o processo, desde o engajamento do aluno, lá no início, quando você lança o problema, ou eles desenham entre si qual seria esse problema, até a etapa final, do que não deu certo, o que poderia ter sido melhor e os aprendizados que todas essas etapas trouxeram. Então, a autoavaliação é um processo extremamente rico, mas que no dia a dia a gente não utiliza tanto. A gente simplesmente, por ter muitas demandas, a gente vai para a próxima e pega a próxima e roteia problemas, né? A dinâmica de vocês, né? Ela é enorme. Então, vocês têm demandas do coordenador pedagógico, da escola, da BNCC, do aluno, né? E agora online tudo, a dificuldade aumenta. Então, como é que a gente poderia fazer uma autoavaliação desse momento, né? Ou, se ainda não foi feita, criar uma ABP desse momento? E é muito comum eu ouvir que os alunos não estão engajados, que é difícil, que a internet falha. E aí, pessoal, estamos aqui nesse cenário, todos muito parecidos. Para mim também não é fácil. Se coloque nessa condição também, porque você tinha uma dinâmica e um plano de aula para ser executado dentro da sala de aula e agora é online. Teve que adaptar conteúdo, teve que adaptar a forma de passar esse conteúdo. E esse ambiente online, ele exige muito mais tecnologia, muito mais estímulo, né? Seja visual ou de games, né? A gente viu que a gamificação faz parte, ou de vídeos, né? Então, todas as aulas precisaram ser revistas. E aí, você colocando esse problema para o aluno, eu tenho esse problema também, assim como vocês. E meu grande papel aqui é estimulá-los, é formar cidadãos do futuro. E eu estou com esse problema hoje. Que solução vocês me dariam? E aí vocês juntos criam um problema. Porque esse problema, em todas as aulas, né, em todos os treinamentos online que eu dou para o projeto Educação com Energia, ele vem à tona. E isso faz parte da realidade de vocês. Então, não fiquem com esse processo no colo. Ele é um exemplo,
né? Não sei, alguns já podem ter uma solução para esse problema, outros ainda não. Mas se vocês ainda não têm, coletivizem isso. Não precisa ficar unicamente no colo de vocês. E aqui são algumas possíveis soluções de casos reais, né? Eles se tornaram reportagens, deixa eu baixar aqui, né? A fonte foi o G1 dessas aqui, onde a escola de Uberaba, em Minas Gerais, por exemplo, sofria com calor. As crianças passavam mal, o professor não conseguia transmitir o conteúdo dentro de uma sala muito quente. E aí, eles começaram a estimular com atividades externas, né? Os alunos participavam de atividades e leituras embaixo das árvores. Ah, Fernanda, mas minha escola não tem área externa, não tem árvore. O que pode ser? Aí a solução é outra, né? A leitura foi uma das opções encontradas para driblar o calor, né? Tirar o aluno, não ficar apenas naquele conteúdo da sala de aula, fazer leituras e coisas mais leves ao ar livre. E crianças, né? As crianças menores, elas tomavam banhos de mangueira para poder amenizar as altas temperaturas, né? Então, isso é muito comum, né? Principalmente em escolas aqui no sertão, no Nordeste, você molhar, né, a entrada da escola, isso ajuda a amenizar, né, aquele calor brusco na hora que bate no solo, a água ajuda a quebrar um pouco essa temperatura. Em Teresina, Piauí, que não é um lugar, né, muito diferente, os alunos se divertem na programação do Dia das Crianças na escola. Então, o Dia das Crianças também teve atividade, né? Onde eles ficavam com pouca roupa, traje de banho, né? Todos ali improvisaram uma piscina e eles tomavam banho mutuamente, né? E teve até um dos momentos presenciais que uma professora virou para mim, né? E falou: a gente já fez isso e dividimos entre nós, os pais e todo mundo, a piscina plástica, né? E aí proporcionou esse banho de piscina para os alunos, né? Para eles se sentirem mais fresquinhos, enfim, terem um dia de criança diferente em um ambiente escolar que estava muito calor. Em Palmas, Tocantins, né? As crianças pequenininhas aqui da educação infantil, elas tomaram banho de bacia para poder driblar o calor, não tinha piscina, mas improvisou com a bacina, que tem as bacias, e aqui tem uma piscininha plástica. As crianças brincam em areia molhada sobre a sombra de árvore. Como eu disse a vocês, a areia molhada ela volta, né, com um clima mais ameno. E as crianças se divertem com banho de ducha, todo mundo com sua roupinha de banho ali, criando um ambiente mais lúdico, né? Em um ambiente assim, você levar conteúdo, nem o professor consegue ministrar, nem o aluno reter o conhecimento dele. E na prática, o que vocês me diriam que seria um problema real da escola de vocês, da comunidade de vocês, da cidade que vocês e os alunos vivem? Qual é a sua dor? Se você tivesse que me trazer aqui um problema real que você, como professor, que é esse grande maestro da orquestra que você tem dentro da sala, qual é o seu maior problema e que você, a partir de hoje, utilizando uma metodologia ativa, pode resolver? Eu queria aproveitar esses minutinhos finais até para ouvir vocês um pouco. Quer dizer, eu não vou poder ouvir, né? Mas como é que a gente, na prática, poderia pensar nessas soluções? O grande objetivo aqui é você estimular a criatividade. A gente está em um mundo muito certo ou errado, de estímulo de celular, de tablet, de computador, né? E as pessoas, elas acabam reproduzindo o que vem,
E a criatividade, ela nasce do questionamento, quando você amplia a consciência perante aquele problema. E para ser criativo, você precisa ter quase que uma enciclopédia na sua mente, para você abrir um livro, conectar com outro, esses dois fazerem uma análise e uma simbiose, e você dá uma resposta mais ampla, mais prática. Por isso que a metodologia ativa, ela estimula a criatividade, porque ela pega um conteúdo, que às vezes pode ser um conteúdo teórico da sala de aula, mistura com um problema, e aí você materializa ele com algo prático. Você dá para o aluno a possibilidade dele se conectar com outros temas e trazer uma solução fora do padrão. Que ele não vá repetir, né, padrões do que é certo ou que é errado, e sim do que transcende ao lógico. Então, a ABP, né, é uma metodologia que ela é utilizada tanto para o ensino formal, quanto para projetos, né, a fase inicial dos projetos é muito comum você ouvir do outro o que precisa ser feito, e ali todo mundo vai dando uma opinião e gera o problema que aquele projeto vai solucionar. Ele pode ser utilizado nas empresas, pode ser utilizado dentro da casa de vocês, né? Então, hoje a gente tem problemas reais dentro de casa, né? A dinâmica da nossa vida mudou e o peso não tem que estar com você. Você pode compartilhar com sua esposa ou com seu marido. Temos esse problema, eu queria te ouvir. Quais são as possíveis soluções? O que a gente vai engajar? Que tipo de apoio a gente vai ter? Depois você chega no checklist final, né, na hora de rever e o compartilhamento com todos das possíveis soluções, e você revê o seu projeto inteiro. Então, ela tem uma aplicação prática que transcende os muros das escolas, das empresas, né, dos projetos, dos dias a dias. Ele pode ser feito dentro da nossa casa, né? Basta você ter uma solução e você não ficar com ela no colo. Você não tem que carregar esse peso sozinha. Você pode multiplicar e, de uma forma criativa, ouvir o outro e ampliar a sua consciência. Então, vocês entendem por que a ABP ela é tão interessante para o mundo de hoje? O mundo de hoje ele está volátil, ele está incerto, né? O famoso mundo VUCA, ele é instável. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, depois surge um outro problema e a gente tem que se adaptar. E na hora que você não carrega esse problema sozinho, tudo fica mais fácil. Você utiliza uma metodologia, né, que ela já tem uma comprovação científica, ela já é utilizada em diversas outras searas, e você consegue, né, trazer esse aluno para o dia a dia de uma forma mais prática, mais fluida, com um pensamento crítico mais amplo. E você estimula a independência dele nos estudos. Para mim, esse é o ganho mais rico. Ele não precisa ficar dependente do que você vai trazer de conteúdo. Você traz o problema e ele ali, sozinho, ou com um colega, ou com um familiar, ou com um vizinho, ele vai ampliando a consciência dele. E pode, inclusive, te surpreender na sala de aula. E o grande objetivo é esse, que ele surpreenda você, os colegas, e vocês juntos cresçam juntos. Né? Quando você compartilha com todos essas soluções propostas, é exatamente esse o objetivo, todos crescerem mutuamente. Então, eu queria abrir, né, para perguntas, e a gente tem 20 minutinhos de webinar aqui. E antes de dizer obrigada, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre o método, se tem algum comentário, se tem algum problema que a gente possa aqui juntos, né, pensar e como é que a gente solucionaria ele na prática. E já surgiu uma perguntinha aqui, se é possível adaptar a ABP por virtual. É completamente possível.
né? O virtual, ele já é um problema real, como eu disse anteriormente. Vocês hoje estão tendo que adaptar uma dinâmica presencial para o web, e você pode, a partir deste problema, né, que é adaptar conteúdo, Pessoal, eu queria saber se esse conteúdo está fazendo sentido para vocês. Eu, num curto espaço de tempo, tive que adaptar. Estou tentando o mais, né, que eu tenho aqui de possibilidade, ele ser o mais criativo possível. E o projeto Educação com Energia, ele traz essa criatividade, ele já tem planos de aula pronto, né? Estou dando aqui como exemplo a vocês. Eles têm muitos videozinhos de YouTube, porque você tem que manter esse aluno que você não está ali, às vezes ele se mantém com a câmera fechada, né? Ele conectado com você. E agora virtualmente. E aí, como é que você estimula esse interesse? Este é o problema. E não dá para fazer mais do mesmo. A gente não está no nosso ambiente normal, em sala de aula, na nossa rotina presencial. Essa era uma vulnerabilidade minha, inclusive. Eu sempre fui uma pessoa de dar palestra, de olhar para as pessoas, entender se o que eu estava falando estava fazendo sentido ou não. E agora eu estou aqui no webinar online, olhando para o meu computador, me comunicando com diversas pessoas, e eu não estou tendo esse calor de volta. E em pouco tempo eu tive que me programar. Já gravei curso online agora na quarentena, já dei muita aula online, treinamento também, inclusive com o Instituto Crescer. E esse problema, quando a gente olha para ele, poxa, qual é a minha vulnerabilidade? É falar agora para um computador. Mas eu não vou tratar ele como um computador. Eu mesma fui fazendo minha ABP e ele vai ser um amigo que eu vou estar batendo um papo, vai ter alguém lá do outro lado me ouvindo. De alguma forma, essa pessoa vai receber meu estímulo e vai fazer sentido para ela. E eu vou fazer o mais lúdico possível. Então, quando o Instituto Crescer pensou nesse material online, nesse webinar aqui para vocês, a gente trouxe um case real, teve um videozinho, né? Esse vídeo está no YouTube, é um vídeo da Volkswagen, né? De uma campanha criativa que eles fizeram. Então, a gente pega estímulos diferentes, inclusive falando de professores, com temas, tudo bem que o primeiro tem um link com a realidade de vocês, mas o segundo, não. São pessoas subindo escadas de um metrô. E o que isso tem a ver? Tem a ver com uma ampliação de consciência, onde eu falando para vocês, é possível vocês criarem soluções, inclusive para escadas de metrô, mesmo nunca tendo mesmo nunca tendo estado trabalhando ali. Então, tem essa diferença, né? É possível aplicar no virtual? É. Vai exigir de você rever seu conteúdo, olhar para ele, adaptar, porque a forma de manter a atenção aqui não é igual na sala de aula. Na sala de aula, vocês estão ali energeticamente ligados, né? Um conversa com o outro, se um tá mal, você olha na fisionomia, você já identifica, fulano, o que é que você tem hoje? Ele também vira para você e diz, professora, você não tá legal hoje, né? E aí vocês mutuamente vão se calibrando, mas aqui não, aqui é tudo muito diferente. E quem está lá do outro lado também está numa realidade diferente. Como é que ele começa a aprender no online? Sendo que ele nunca esteve nesse ambiente, ou se estava, era no celular, ou no tablet, ou fazendo uma pesquisa da escola, mas agora aprendendo com aulas virtuais é uma novidade completamente inusitada para ele também. Então, vocês mutuamente têm um problema. Tanto você, professor, que eu já ouvi os depoimentos aqui dos coordenadores pedagógicos, quanto este aluno. Ele está lá sem internet, com pouco dado no celular, às vezes não tem um computador, ou ele está com uma dificuldade, inclusive pedagógica, de aprender aqui. Ele não consegue manter a atenção dele concentrada por muito tempo. Esse é um outro quesito. É muito difícil você se manter 5 horas sentada aqui no online dando uma aula, né? A minha filha tem 6 anos, a aula dela dura 15, 20 minutos, ela não consegue mais do que isso manter a atenção concentrada dela. Uma criança, uma adolescente mais velha, ela até consegue mais,
mais 5 horas ou 4 horas seguidas, né, com aquele intervalo que a gente tem no ambiente físico, presencial, é muito difícil. Então, tudo isso precisa ser conversado, levado para os coordenadores pedagógicos, para a diretoria, a comunidade inteira discutir esse tema, porque ele é um problema que está na escola, até lá na ponta, na casa desses alunos. Então, é super possível, basta você pegar a metodologia, né, esse passo a passo que eu passei aqui, e as meninas, elas podem compartilhar também no grupo de WhatsApp essa apresentação para vocês terem e se conectarem com o conteúdo, mas exige um pouco mais de criatividade de vocês também, para como eu vou levar, como é que eu torno interessante, como é que eu conecto, que é um ambiente mais frio mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, não tem. Eu vou voltar aqui com um propósito só para a gente garantir todas as etapas da ABP, que é, primeiro, o problema, né? Você apresenta um problema aberto, real, né? Seja do conteúdo, seja do dia a dia, mas é importante que ele seja um problema. Depois, quais são os questionamentos? Você começa a organizar esse problema que você tem. O que que tem de questionamento? Os obstáculos, né? Você cria uma lista do que você já sabe que vai ter como obstáculo e que precisa vencer. Sistematiza os obstáculos junto com os questionamentos. A solução do problema, né? Vocês começam a se conectar com o que você tem, né, de sistematização. A gente vai se conectar com tal coisa, com tal processo, com tal pessoa. E esses contatos, eles começam a trazer soluções do problema, gerar soluções de fato, né? E você formula os desafios dessas soluções a partir dos novos conhecimentos que todo esse passo a passo gerou, né? E a autoavaliação, a minha sugestão para vocês é que ela seja compartilhada, que você olhe essas 6 primeiras etapas, o que poderíamos ter feito diferente, pode ser na etapa 1, na etapa 4, em qualquer uma delas, e de uma forma compartilhada, todos olham para essas descobertas, soluções propostas e aprendem com elas. Então, um breve resumo aqui da ABP são essas 6 etapas. Não esqueçam da 7ª. Em alguns lugares podem ser que vocês vejam até a 6ª, mas a autoavaliação é o que torna o processo mais rico, porque você olha para o todo e aprende com ele. Deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Também não tem. Deixa eu só ver. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos aqui no webinar. Eu espero que esse tema, né, faça de fato sentido para vocês, para a rotina de vocês, e que ele agregue valor. Então, é um prazer estar aqui, né, compartilhando um pouco do conhecimento dessa metodologia, que ela está cada vez mais aí no nosso dia a dia, para estimular a criatividade, pensamento crítico, que são habilidades tão valorizadas, né, na nossa sociedade, no mercado de trabalho hoje em dia. E começando, né, com a educação aí de base dessas crianças, a gente vai com elas mais longe. Um forte abraço para todo mundo, obrigada pela presença, né, conte conosco, participem ativamente do grupo de WhatsApp, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o projeto, sobre esse webinar, mantenham contato com o grupo de mentoria do WhatsApp de vocês, tá bom? Um abraço, um bom restinho de semana e sucesso aí no desafio de vocês. Tchau, tchau!